sua casa revelada em oração, proteção divina contra a maldade e transformação milagrosa. No terceiro ano do reinado de Acabe, quando a corrupção e a idolatria dominavam Israel, o profeta Elias se erguia como um farol de fé e verdade. Em um tempo sombrio, onde o fogo de Baal consumia o coração do povo, Elias, guiado pela voz do Senhor, se refugiava nas margens do riacho Querite. O ambiente ao seu redor estava carregado de agitação, mas a obediência de Elias o protegia das garras da morte que ameaçava sua vida. No coração da luta espiritual, Elias se entregava a orações incessantes, clamando por proteção e sustento. A cada manhã, ele testemunhava o milagre que Deus realizava. Corvos traziam pão e carne, provendo alimento quando a terra padecia de secura. Este era o sinal da fidelidade do Senhor, que não abandona seus servos mesmo em meio ao desastre. A cena era reverente. Os corvos, mensageiros de Deus, cruzavam o céu azul como testemunhas do poder divino, mostrando que a providência celestial não falha. Entretanto, a seca se alastrava como um espectro devastador sobre Israel. Então, Deus ordena a Elias que vá a Sarepta, uma cidade dos gentios, onde não se esperaria encontrar um sinal de esperança. Ao chegar, Elias avistou uma mulher, uma viúva em crise, que estava prestes a preparar sua última refeição. Ele, guiado pela fé, pediu que ela lhe trouxesse água e pão. As palavras da viúva eram cheias de desespero: só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas a firmeza da fé do profeta iluminou a escuridão. Não temas. Faça primeiro para mim um bolo pequeno, e depois para você e seu filho. A viúva, apoiada pela ousadia de Elias, decidiu obedecer. Quando ela seguiu a orientação do homem de Deus, um milagre começou a acontecer. O jarro de azeite nunca se esvaziou, e a panela de farinha nunca ficou vazia. Todos os dias, o sustento chegava sob a forma de um milagre, como uma prova de que a confiança em Deus pode transformar a fadiga da escassez em abundância. O lar daquela viúva se tornou um santuário de fé, onde a oração e o milagre se entrelaçavam de forma harmoniosa. Entretanto, a tragédia atingiu sua casa. O filho da viúva adoeceu e morreu. Desesperada, a mulher buscou Elias, questionando o que havia feito de errado. Em seu coração, o profeta se encheu de compaixão e, com fervor, orou ao Senhor. Ó Senhor, Deus de Elias, devolve-lhe a vida. E Deus, ouvindo o clamor do profeta, trouxe o garoto de volta à vida. Esse ato de ressurreição não apenas iluminou a casa da viúva, mas também confirmou que as orações têm poder e que a vida é um presente de Deus, mesmo em momentos sombrios. Assim, a casa de Elias e a da viúva em Sarepta brilharam como símbolos de proteção e fé em tempos de adversidade. A história nos convida a refletir sobre nossas orações nas tempestades da vida. O que acontece quando a dor tenta silenciar a voz da esperança? A história não termina aqui. Ela nos entrega um desafio: como permaneceremos firmes quando a nossa fé for testada? Prepare-se, pois a próxima parte dessa narrativa promete revelar ainda mais mistérios sobre a intervenção divina que transforma desesperos em milagres, bem como a continuação do plano soberano de Deus. Elias, ainda em estado de gratidão e assombro pelo milagre da ressurreição, permaneceu em Sarepta, onde a viúva e seu filho agora compartilhavam a esperança renovada. Mas, nos recessos sombrios de Israel, a corrupção de Acabe e a idolatria de Jezabel ainda pululavam, desafiando abertamente a autoridade do Senhor. Assim, o espírito do profeta não poderia descansar. Certa noite, enquanto orava, Elias ouviu a voz do Senhor ressoando nos recessos de seu ser: levanta-te e vai a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. A palavra do Senhor trouxe um peso à sua alma. A visão de tantos israelitas perdidos nas trevas da idolatria lhe cortou o coração. Mas, a obediência a Deus, sobrepujando o medo, impulsionou-o. No amanhecer, Elias se despediu da viúva, assegurando-lhe que o Senhor a sustentaria. Com um leve aceno, ele seguiu viagem, sentindo-se como um porta-voz do próprio Deus. Ao se aproximar da cidade de Jezreel, os ventos que sopravam carregavam consigo os ecos das maldades de Acabe. O rei, em seus palácios luxuosos, garimpava conselhos de falsos profetas e se entregava ao culto de Baal, acreditando que a sobrevivência dependia da adoração a deuses estranhos.
Mal sabia ele que a verdadeira fonte de vida estava se aproximando em um homem que falava com Deus. No palácio, Acabe avistou Elias, e com um olhar fulminante, gritou: "Aí vem o perturbador de Israel." A resposta de Elias foi firme e ressoante: "Eu não perturbo Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal." As palavras de Elias cortaram como uma lâmina, expondo a verdade escondida nas trevas. "Junte todos os israelitas a Monte Carmelo", ordenou Elias. "Lá se verá quem é Deus." O desafio ecoou através das montanhas e vales, e a notícia se espalhou como fogo em palha seca. O povo de Israel, cativado por curiosidade e desespero, começou a se reunir, questionando entre si: o que Elias realmente fará? Ele será capaz de trazer novamente a chuva? No fuge do Monte Carmelo, milhares reuniram-se, ansiosos por ver o confronto entre o verdadeiro Deus e os ídolos de seu coração. Elias, com fervor em suas veias e determinação em seu espírito, preparou-se para invocar a presença de Deus. Como poderia a nação que havia se desviado da verdade voltar a fazer aliança com o Senhor? Durante os dias que se seguiram, a tensão cresceu. Os profetas de Baal clamaram dia e noite, cortando-se como ritual de sacrifício, mas nenhuma resposta ecoou nos céus. Enquanto isso, Elias permanecia em fervente oração, esperando pela confirmação da intervenção divina. E, em meio ao clamor dos idólatras, o céu parecia se enegrecer, como se a natureza estivesse esperando o grande desfecho. Quando finalmente Elias se colocou diante do altar de Deus, ele clamou com um grito poderoso: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo." As nuvens começaram a se acumular, não por qualquer poder humano, mas pela força do Deus vivo que estava prestes a mover-se. O povo, com os corações acelerados, estava à espera do sobrenatural, sem saber que o tempo da resposta estava prestes a chegar. Enquanto a tensão espiritual permeava o ar, uma gota de chuva começou a cair. Elias, percebendo o toque da graça divinal, sabia que o plano soberano de Deus estava se desenrolando. Mas o que mais o Senhor preparava para o seu povo? Assim, o Monte Carmelo tornou-se palco não apenas de um confronto, mas de uma reviravolta divina. E todos esperavam, temerosos e esperançosos, pela manifestação do Deus que opera milagres, que transforma corações e traz vida onde a morte parecia prevalecer. Enquanto a primeira gota da chuva tocava a terra, um murmúrio de surpresa e expectativa tomou conta da multidão. O céu, que outrora estava claro, agora se tornava um manto de nuvens carregadas, como se a própria criação anelasse pela manifestação do poder do Senhor. Elias, com o coração pulsante, olhou para o povo que o cercava, e sentiu o peso da responsabilidade divina que recaía sobre seus ombros. "Levanta-te, ó Israel!" ele exclamou, sua voz ecoando nas colinas ao redor. "Baal não pode salvar-vos, pois é um Deus feito por mãos humanas. Somente o Senhor, o Deus de Israel, é digno de toda a adoração." Os rostos do povo refletiam incerteza, e a opressão espiritual que os havia cercado por tanto tempo continuava a sussurrar dúvidas em seus corações. Os profetas de Baal, que haviam clamado sem cessar, agora estavam cansados e confusos, suas vozes se tornando um eco distante diante da verdade que estava prestes a ser revelada. Elias, consumido pela determinação, dirigiu-se ao altar que ele havia restaurado com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Com fervor, ele preparou o sacrifício, colocando a vítima sobre a lenha, e então pediu que trouxessem 4 cântaros cheios de água. "Aqui, no meio da seca, farei a prova do verdadeiro Deus", disse ele. À medida que cada jarro de água era despejado sobre o altar, o povo olhava em admiração, perplexidade e temor. Como ele poderia arriscar tal ato diante de seus ídolos, sem temor a retaliações? Mas Elias não se deixou abalar, pois sabia que o Senhor estava com ele. Ele precisamente repetiu: "Enchei de água as trincheiras ao redor do altar." A confiança em Deus revigorava seu espírito enquanto os cântaros de água eram vertidos. Quando o sacrifício finalmente se encontrava completamente drenado, Elias postou-se com a certeza de que a resposta divina estava à porta. Ele ergueu suas mãos para os céus, e, em profunda reverência, clamou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo."
Assim, clamo a ti, que me ouças e mostres essa geração a tua grandeza. O tempo parecia suspenso, enquanto os corações batiam em uníssono, prontos para testemunhar um milagre. Elias observava, com atenção voltada para o céu, aguardando a intervenção que ele sabia que vinha. E, num instante que pareceu uma eternidade, um fogo desceu dos céus. Ele consumiu totalmente o sacrifício, a lenha, as pedras e ainda a água nas trincheiras. O povo caiu em rosto, exclamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os profetas de Baal, diante daquela cena impactante, estavam agora ensombrecidos pela realidade irresistível do verdadeiro Deus. O poder de Deus foi revelado com tal glória que os ídolos que antes adoravam não passavam de falsas esperanças. A transformação havia começado, e a chama da fé acendeu-se nas almas de muitos que antes se deixaram levar pela idolatria. Mas dentro do coração de Elias, um pressentimento se fez presente. A vitória era clara, mas a batalha contra a maldade que cercava Israel ainda não estava concluída. O socorro do Senhor seria preciso para conduzir seu povo não apenas ao arrependimento, mas à restauração. Assim, enquanto a primeira chuva começava a pear com vigor, um aviso ecoava nas profundezas de sua alma: a idolatria de Acabe e Jezabel não cairá sem resistência. Mais uma vez, Elias se colocou em oração, pedindo direção. O Senhor, em sua soberania, estava prestes a revelar não apenas a certeza de que Ele é Deus, mas também os próximos passos que precisariam ser dados para libertar plenamente Israel da servidão. As chuvas continuaram a descer, trazendo vida e esperança, mas no horizonte, a sombra da opressão ainda pairava. O que mais o Senhor tinha reservado? Elias sabia que a batalha estava apenas começando, e que nele, como em toda a nação, novas revelações estavam prestes a jorrar, trazendo não apenas renovação, mas uma confrontação com a verdadeira essência da fé. Deus tinha um plano soberano, mais profundo e maior do que qualquer um poderia imaginar. O que seria necessário fazer a seguir? O coração de Elias pulsava, aguardando com expectativa a resposta divina. A chuva continuava a cair, abundante e refrescante, enquanto Elias, ainda em oração, clamava ao Senhor por sabedoria. O som das goteiras se misturava com o murmúrio do povo, que agora começava a se levantar do chão, suas almas tocadas pela manifestação do poder divino. As palavras de Elias reverberavam nos corações como uma nova promessa: a redenção estava ao alcance. Mas no fundo do seu ser, ele sabia que as sombras da idolatria ainda estavam vivas, ardendo nas profundezas da corte de Acabe e Jezabel. Ó Senhor, como posso conduzir este povo a uma verdadeira transformação? Como posso tirar a iniquidade de suas casas e trazer-lhes a liberdade que tu prometeste? Ele levantou os olhos para o céu, buscando não apenas uma resposta, mas a estratégia certa para os dias que estavam por vir. Enquanto orava, uma presença se fez sentir ao seu redor. Um vento suave soprou, envolvendo-o em uma aura de paz e força. Então, a voz do Senhor rompeu o silêncio, clara e direta: Elias, levanta-te e vai ao encontro de Acabe, porque eu trarei um juízo sobre essa casa por causa da sua iniquidade. O sangue dos profetas não ficará sem resposta. O coração de Elias acelerou ao ouvir as instruções divinas. Ele sabia que essa seria a batalha final contra os falsos deuses e a opressão. Com fé renovada, ele se levantou e encarou a multidão que agora esperava ansiosamente. Escutem, ó povo de Israel! O Senhor nos dará ainda mais sinais de sua soberania. Preparem-se para sobrepujar as trevas, pois, com um braço forte, ele livrará a sua nação de toda a opressão. As palavras de Elias incitaram um clamor de resposta entre o povo, uma onda de determinação e esperança que começou a se espalhar rapidamente. No entanto, no palácio de Acabe, as notícias daquele ato impressionante começaram a chegar. Jezabel estava irada, seu controle sobre o povo ameaçado. Ela buscou se preparar para responder ao levante de Elias. Como ousa esse profeta desafiar os deuses que têm sustentado nosso reino? Ela bradou para seus conselheiros: envie homens, e que tragam a ele seu fim. O poder que ele demonstrou é apenas uma ilusão, e com a força de Baal, desmantelaremos sua influência. Enquanto os mensageiros partiam para cumprir as ordens da rainha, Elias seguia com firme determinação em direção ao palácio. Ele não era um homem de temor,
mas um porta-voz do Deus vivo, que estava prestes a marcar um novo capítulo na história de Israel. Conforme se aproximava, um sentimento de expectativa e tensão pairava no ar. As palavras do Senhor ainda ecoavam em sua mente, lembrando-o da necessidade de ser firme. O juízo do Senhor é como fogo que purifica. O que está etnicamente imundo será consumido, mas os que permanecem na aliança serão restaurados. Elias finalmente chegou à porta do palácio e, com ousadia, fez do seu coração um eco de determinação. Acabe, tu e Jezabel, ouçam a palavra do Senhor. O juízo sobre vossa casa está vindo, e com ele a perseguição dos filhos de Deus. Ninguém ficará isento da ira do Altíssimo. Diante dessa afirmação corajosa, o rei e a rainha reuniram os ídolos e conselheiros. A atmosfera se tornou eletricamente tensa. Uma luta entre a luz e as trevas estava prestes a iniciar-se. O Senhor já estava revelando seu plano. Uma tempestade se formava não apenas nos céus, mas em todos os corações em toda a terra. Assim, em um momento de sublime pressão, Elias ficou à frente, cercado por um povo que agora tinha confiança renovada em seu Deus, enquanto se preparavam para o que estava por vir. As nuvens pesadas de tempestade acima refletiam a intensidade do conflito espiritual que se desenrolava. Mas, o que mais o Senhor revelará? O que será necessário fazer para que o verdadeiro culto ao Deus de Israel se reestabeleça? O histórico de Israel dependia da resposta do povo, suas escolhas moldariam o futuro. Uma nova batalha estava prestes a ser travada, e com ela, um plano soberano de redenção que poderia finalmente romper as correntes da idolatria. Que porta o Senhor abriria a seguir? A esperança despontava, mas a escuridão não se renderia facilmente. O desfecho estava mais próximo do que nunca, e a resposta divina clamorosa aguardo da fé de Elias e do povo. Elias permaneceu diante de Acabe, os olhos firmes, a voz intensa e decidida. O povo, a princípio hesitante, agora assistia com fervor, havia um brilho de esperança nos rostos que antes demonstravam ceticismo. A palavra do Senhor não é vazia, e seu juízo se aproximará como um trovão vindo das alturas. Portanto, preparem-se, pois o Deus de Israel mostrará sua glória, e os ídolos de Baal cairão como folhas secas ao vento. Enquanto isso, dentro do palácio, as palavras de Elias atingiram o coração de Acabe como uma flecha certeira. O rei, embora atormentado por suas iniquidades, se encontrava rodeado pela arrogância e pela força de Jezabel. Desse profeta, não podemos apenas ignorá-lo. Ele vem armado com ameaças. Eu não permitirei que sua loucura abale meu trono. Acabe tentou permanecer firme, mas a inquietude tomou conta de sua mente. Jezabel, em meio à sua ira, convocou os sacerdotes de Baal. Tragam-me todos os profetas de Baal. Eles devem mostrar seu verdadeiro poder, porque este Elias não passará impune. Neste dia, faremos um desafio que decidirá quem é verdadeiramente Deus. O fogo descerá do céu e consumirá o sacrifício. A raiva e a determinação ardentes em seu coração a impulsionaram a fazer um chamado, bastante perigoso. Mas era um plano que, por trás da sombra da maldade, poderia ter suas implicações divinas. Com a velocidade de um corvo sobre o deserto, os profetas de Baal prepararam-se. Eles iriam ao Monte Carmelo e, mesmo diante do perigo iminente, seu número fazia crescer a confiança de Jezabel. Neste confronto, veremos quem faz chover fogo do céu. Se Baal não responder, será o fim de Elias e sua rebelião. Ela proclamou, enquanto seus conselheiros acenavam em concordância. Elias, sabendo do plano traçado, subiu ao monte que testemunharia essa batalha monumental. Cumprindo a palavra do Senhor que ressoava em sua alma, ele sabia que não estava sozinho. A tempestade que drenava a fé do povo era também a mesma que traria lançamentos de esperança e poder divino. O ar estava impregnado de expectativa, como uma corda esticada prestes a romper. O povo de Israel se reuniu ao redor, ansioso por ver o que Deus poderia fazer nessa hora crítica. Ó Israel! Gritou Elias, até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. O eco de sua voz ressoou na multidão, e uma transformação começou a tomar conta dos corações. Os profetas de Baal prepararam seu altar, e com todo fervor, clamaram por seu Deus desde a manhã até a tarde. Ó Baal,
responde a nós. Gritaram, mas não houve resposta. A humilhação começou a se instalar entre eles, enquanto Elias, observando-os, não hesitou em zombar. Gritem mais alto. Ele pode estar sonhando ou em viagem. Quem sabe ele não esteja usando o banheiro. A provocação de Elias era uma luz em meio à escuridão, um lembrete direto da ausência de poder nos ídolos. Finalmente, após horas de fervor sem resposta, o tempo chegava ao seu fim. Foi então que Elias, tomado por um espírito de ousadia e fé, se aproximou do altar e começou a preparar seu sacrifício. Ele ergueu 12 pedras, segundo as tribos de Israel, e cavou uma trincheira ao redor. Ó Senhor fidelíssimo, hoje mostrará a tua glória e o teu poder. Que este seja um sinal não apenas a nós, mas a todos os povos. Com isto, o sacrifício foi feito e a madeira empilhada. Elias ordenou que trouxessem 4 jarros cheios de água, que foram derramados sobre o sacrifício, encharcando até que a água escorresse pela trincheira. A audiência ficou apreensiva, e uma expectativa tensa pairava sobre todos. Quando essa cena se desenrolava, no palácio de Acabe, uma sombra de dúvida atravessava a mente da rainha. O que ocorreria se Baal não respondesse? No entanto, a confiança na idolatria a mantinha firme em sua posição. Assim, Elias levantou suas mãos ao céu e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, responde-me. O céu se uniu em silêncio celestial, enquanto as nuvens se agitavam. Então, como um raio de luz cortando a escuridão, uma chama desceu repentinamente do céu e consumiu o sacrifício. O povo caiu de joelhos, proclamando: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O plano soberano de Deus estava sendo revelado, mas Jezabel, furiosa, não permaneceria inativa. O que se seguiria seria um confronto ainda mais intenso, onde a verdadeira glória de Deus se tornaria indiscutível, mas também perigosamente extraordinário. E assim, a batalha havia começado, uma disputa não apenas de homens, mas uma verdadeira guerra espiritual. Quais seriam as consequências para aqueles que se opusessem ao Deus Altíssimo? O destino estava em jogo, e o desfecho divino se aproximava, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. À sombra do Monte Carmelo, a euforia do povo se misturava à crescente indignação de Jezabel. Os profetas de Baal, a quem ela havia confiado a honra de sua devoção, estavam agora em ruínas, e o eco da aclamação do povo reverberava como um grande rugido no céu. O Senhor é Deus, repetiam em uníssono, enquanto suas vozes se elevavam em uma combinação de adoração e alívio. O poder divino se manifestara, e, com ele, a fé do povo começava a florescer novamente. No entanto, para Jezabel, o clamor de vitória de Elias parecia uma afronta à sua autoridade. Reúnam-se todos! Gritou ela, sua voz cortante como uma espada, enquanto o pânico se misturava à sua fúria. Ela sabia que a balança do poder havia se inclinado, e a urgência de restaurar seu domínio sobre o povo de Israel a impelia a agir. Dentro dos muros do palácio, os conselheiros de Jezabel se reuniram, seus rostos densos de temor. Mande chamar todos os profetas de Baal que restam. Nós não permitiremos que a glória do Deus de Israel persista. O javali não pode falhar mais uma vez. Um plano desesperado começou a se formar, começando com um ato sombrio que ecoaria pelo reino. Enquanto isso, no Monte Carmelo, a certeza do Senhor encheu o coração de Elias. Diante da testemunha de uma multidão que ansiava por esperança, ele viu não apenas o cumprimento das promessas de Deus, mas também a suscitação de um novo povo. Na alma de cada israelita ali presente, a chama da fé foi reacesa. Então, Elias se dirigiu ao povo com fervor renovado. Reúnam os profetas de Baal e também os de Azerá. Hoje, em nome do Senhor, confrontaremos a iniquidade que devastou nosso povo. Essa convocação desafiadora reverberou nas montanhas, e um impulso sagrado começou a se mover entre o povo. Os profetas, envergonhados e em desespero, formaram um novo conselho. Que nos resta, disse um deles, se não tentarmos de novo? Se foi o nosso Deus que falhou, devemos tentar tudo para provar que ele ainda é poderoso. Eles decidiram ir até Jezabel, que com seu olhar apaixonado lançou uma sombra sobre seus espíritos. Enquanto se dirigiam de volta ao palácio, um anjo do Senhor desceu sobre Elias, e um sussurro foi ouvido em seu coração: Não temas, Elias, pois o desafio está longe de acabar.
O coração de Israel virá à conversão, e sua iniquidade será exposta. Com essas palavras, um novo espírito de coragem e esperança envolveu Elias. Ele olhou para os céus e viu a nuvem, do tamanho da palma de uma mão, começando a se formar. Era o sinal da chuva vindoura, um símbolo poderoso da restauração que Deus prometia. Mais, imersa em suas trevas, Jezabel, com sua ira e suas artimanhas, não daria sossego. Com palavras escondidas e um plano ardiloso, ela decidiu fazer de Elias seu alvo primordial. Se Baal não é Deus, pensou, então precisamos de um novo sacrifício, um sacrifício em que a sede de vingança do meu coração será saciada. Elias, ciente da trama real, levantou sua voz novamente. Ali vem a tempestade. Preparem-se para a operação do Senhor, pois uma nova era de milagres se aproxima. O povo começou a murmurar, com as palavras de Elias ressoando como uma promessa ardente de redenção. Enquanto a última luz do dia se apagava, o ânimo de Elias e de Israel parecia resplandecer em meio à crescente escuridão, anunciando que a verdadeira batalha estava prestes a começar. As intenções de Jezabel poderiam ser sombrias, mas o plano surpreendente de Deus havia sido revelado nas palavras do profeta. Assim, em meio ao frêmito da expectativa, o que seria de um homem servido por Deus, cercado por iniquidade e impiedade? A resposta estava na profecia que ainda aguardava para se cumprir até o fim dos tempos. A fumaça do desafio se elevava, mas a luz de Deus nunca foi apagada. As sombras da iniquidade não prevalecerão. Ecoou através de cada coração que ainda pulsava com a fé, pois o Senhor, em sua soberania, estava prestes a fazer mais uma obra gloriosa. A batalha que se aproximava não era apenas por um altar, mas pela alma de uma nação e a própria natureza do Deus verdadeiro. Mais será revelado, sussurrou o vento, enquanto o destino de todos se desenrolava em um fio invisível, entrelaçado com a soberania divina. As sombras começaram a se estender ao redor do palácio, e a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Jezabel, em seu trono de poder, sentia a inquietação formando-se em seu coração. As vozes de seus profetas de Baal, outrora cheias de bravata e certeza, agora eram um sussurro frágil, afetado pela recente derrota. Compreendendo que suas armas tradicionais já não eram suficientes, ela se voltou para o oculto, buscando aliados nas trevas, onde suas verdades seriam manipuladas e seu desejo de controle alimentado. Façam-me um altar, ordenou Jezabel, sua voz carregada de raiva. Mas não será qualquer altar. Desejo que seja um altar escondido, longe dos olhos do povo, um lugar onde as sombras dançam e a malignidade pode se mover livremente. Seus servos, abalados, não questionaram a autoridade daquela rainha sedenta de vingança. No silêncio sombrio, começaram a reunir as pedras e as oferendas, tomando os cuidados necessários para não serem vistos e denunciados. Enquanto isso, no Monte Carmelo, Elias se preparava para o que acreditava ser a partida decisiva entre a luz e as trevas. O povo se adensou ao seu redor, os rostos refletindo uma mistura de temor e esperança. Com um olhar firme, Elias se dirigiu à multidão: certamente o Senhor está entre nós. Preparem os corações, pois não há lugar para dúvida hoje. O som da chuva finalmente começaram a ser ouvidos, pequenos pingos que ditavam um novo ritmo aquele dia. Era o sinal de que Deus estava em movimento. A nuvem na linha do horizonte cobriu lentamente o céu, como um manto de glória prestes a descer. No entanto, em cada canto do reino, o plano de Jezabel estava se concretizando. Seus profetas, embriagados pela ambição e pela busca de poder, começaram a invocar os nomes perdidos no tempo, dentre eles Astarote, a deusa da fertilidade e da guerra, enquanto ofereciam sacrifícios sem fim. A atmosfera escurecia cada vez mais, enquanto os corações se tornavam cada vez mais pesados, afastando-se da luz da verdade. A batalha espiritual se elevava nas alturas, em suas profundezas, uma horrenda tempestade de iniquidade se formava. Elias, ciente de que cada oração e cada clamor de seus adversários ecoava para os céus, levantou suas mãos e clamou ao Senhor: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, hoje se saiba que tu és Deus em Israel. E eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Enquanto suas palavras cortavam o ar, uma claridade intensa irrompeu no céu. O Senhor, em resposta a Elias, enviou um raio que iluminou a paisagem,
e o povo ao redor tremeu perante o poder do Deus verdadeiro. Que os falsos deuses de Jezabel não se ergam diante da tua glória! Gritou ele, suas palavras erguendo-se como um clamor. Mas Jezabel havia contornado a raiva com astúcia. Ela sabia que atos de humanidade poderiam atrair a ira divina. A rainha, em sua ira insaciável, buscou mais do que simples sacrifício. Ela lançou sua própria maldição sobre Elias, prometendo que, tal como os profetas que haviam caído, assim também ela destruiria o homem de Deus. Palavras de morte foram lançadas como dardos, e um frio cortante percorreu a terra. Elias, embora destemido por Deus, sentiu a onda de pressão se intensificar. Ele se diria disposto a enfrentá-la, mas a diferença entre o que ele clamava e o que estava por vir ainda permanecia como um mistério. O destino da nação estava preso entre a fidelidade de um profeta e a maldade de uma rainha enfurecida. E, à medida que o céu escurecia, uma nova revelação pairava no ar. Em breve, a voz de Deus será ouvida de forma ressoante, e tal como a chuva traz vida em seu tempo, assim virá a restauração que poucos esperam. O sopro da esperança havia sido enviado a Elias, mas o fardo ainda pendia sobre seu coração. E de repente, nos recessos dos céus, um eco divino emergiu, uma promessa tão poderosa que poderia mudar os destinos. É somente a palavra que se mantém firme, e pela sua obediência, muitos viverão. Esta gloriosa revelação prenunciava que a batalha entre as sombras e a luz ainda estava longe de um fim, e nas alturas do céu o verdadeiro plano de transformação estava prestes a ser revelado. A atmosfera no Monte Carmelo continuava a pulsar com a expectativa de um grande confronto. Os rostos ansiosos do povo se voltavam para Elias, o profeta escolhido, que estava em um estado de alerta elevado. Ele sabia que a luta não era apenas contra os profetas de Baal, mas contra os próprios poderes das trevas que tentavam sufocar a luz. Com um fervor renovado, Elias avançou, determinado a vislumbrar a intervenção divina que havia sido prometida. Preparem-se! Ele exclamou, sua voz ecoando como um trovão. Estamos prestes a ver uma manifestação do poder do Senhor. Que cada um de vocês se desperte em oração. O Deus de Israel não é um Deus silencioso, ele nos responde. Disse Elias, unindo sua voz com a dos hebreus presentes. O eco de seu chamado profundo ressoou nas pendentes montanhas, enquanto o vento passava, levando com ele a essência da urgência. Lá no palácio, Jezabel, em seu reduto de iniquidade, permanecia obcecada pelo controle que lhe escapava entre os dedos. O altar escondido que havia mandado construir começou a tomar forma, enquanto os profetas de Baal se moviam freneticamente, invocando os ídolos com promessas vazias. As palavras de Jezabel eram cortantes como adagas, e uma tempestade interna se agigantava, sua determinação se transformando em uma fúria cega que eclipsava a razão. Não temerei o Deus de Elias. Ela proferiu para os seus, enquanto fogos sagrados eram acesos em nome de Baal, com um brilho maligno que se espalhava pela escuridão. Mas no fundo de seu coração, uma inquietude começou a brotar. Em seu espírito, ela sentia uma presença ominosa, uma resistência que ecoava da certeza de que os céus não estavam adormecidos. No entanto, Elias, mesmo diante de uma adversidade aterradora, permaneceu firme em sua fé. Venham! Ele convocou o povo. Busquemos juntos ao Senhor. Façamos um altar ao Deus verdadeiro e invocá-lo-emos. Hoje, a verdadeira adoração será revelada. Assim, ele começou a construir o altar com 12 pedras, representando as tribos de Israel, refletindo a unidade do povo sob a liderança de Deus. Enquanto isso, a chuva que se aguardava nas alturas se tornava cada vez mais possível. O céu congestionado, que há muito tempo não esboçava uma gota, parecia agora a conspiração bíblica contra os ídolos de Baal. As nuvens, pesadas e carregadas de água, estavam prontas para transbordar, assim como a presença de Deus estava prestes a invadir o bizarro cenário montado por Jezabel. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel! Clamou Elias, prostrando-se diante do altar. Mostra a este povo que tu és Deus, e que eu sou teu servo. Responde-me, ó Senhor! Para que este povo saiba que tu voltaste os seus corações a ti.
Ele sabia que a sua súplica não recordava apenas uma crise pessoal, mas levava sobre si a carga da redenção de toda uma nação. Enquanto o fervor das invocações de Elias ecoavam pelos céus, Jezabel e seus profetas estavam numa busca frenética por poder. As vozes de seus invocações tornaram-se um clamor desesperado enquanto angustiados sacrifícios eram consumidos nas chamas. Satanás, o príncipe das trevas, zombava através de suas cerimônias, mas o verdadeiro Deus, que havia prometido sua palavra, estava prestes a agir contra todo o mal e de repente, sob as nuvens pesadas, uma resposta começou a descer, e incertezas foram transmutadas em certeza. O Senhor estava em movimento, e as torrentes feitas por mãos humanas não poderiam resistir ao plano soberano que se aproximava. No céu, um relâmpago cruzou, um prelúdio da tempestade de resposta e poder, enquanto o povo teria o seu coração exposto às verdades eternas. Elias, ao ver tal manifestação iminente, levantou-se, ardendo em fé, assim diz o Senhor. Um novo tempo de restauração se aproxima. Preparem-se para ver a glória do Senhor neste lugar. Era um clamor para o povo se unir na expectativa e na certeza de que o desafio entre a luz e as trevas estava prestes a tomar uma nova forma, e que a vitória seria plenamente do Senhor, que pisaria sobre a cabeça de serpentes e ídolos. E naquele momento, um eco ainda mais profundo ressoou nos céus: as trevas não prevalecerão, e a terra, assim como no deserto, verá a mão do Senhor se mover. Com o coração pulsante, Elias sabia que esta era apenas uma fração do plano glorioso de Deus, que se revelaria em toda a sua plenitude. O que ninguém podia imaginar, em seu desespero, era que uma nova era de luz estava sendo gestada nas nuvens pesadas acima, e que a vitória não apenas se aproximava, mas se preparava para ser aclamada nos corações de todos os que esperavam. E assim, o desfecho estava mais perto do que se imaginava, como uma brisa que traz mensagens do alto, assim como a chuva traz vida. O Senhor usará seu profeta para trazer a libertação que muitos desconhecem, pois o caminho da obediência é o que ilumina o destino do seu povo. No Monte Carmelo, os corações do povo estavam em fervor, a ansiedade e a expectativa preenchendo o ar como um perfume pungente de flores antes da tempestade. O altar de Elias erguia-se majestoso, e as 12 pedras brilhavam ao sol poente, um testemunho da grandeza de Deus e dos milagres que estavam prestes a se desenrolar. Ele se voltou para os profetas de Baal, que continuavam a gritar e a ferir-se como parte de sua entrega insana ao ídolo. Certamente, Baal é um deus, gritou um dos profetas, em um último clamor pela sua adoração. Ele está ocupado, ou viajando. Um deus não pode ser silenciado por um homem, provocou, ainda tentando ganhar a atenção dos presentes. Elias, porém, com o fogo da justiça ardendo em seus olhos, respondeu: é hora de determinar quem é o verdadeiro Deus. Preparem-se. O fogo descerá dos céus e revelará a verdade. Ele sabia que a hora se aproximava, uma luta não apenas entre profetas, mas um embate entre o Criador e as forças da corrupção, as trevas glorificando sua última tentativa de solidificar o medo e a mentira no coração dos israelitas. O Senhor observava, e do alto, do trono celestial, um profundo silêncio preenchia o espaço, aguardando o ato que salvaria a nação. No céu, nuvens densas começaram a se aglomerar, o prenúncio de uma tempestade se fazia sentir, uma veemência de vida que simbolizava a presença de Deus. Ó povo de Israel, Elias clamou, estendendo suas mãos com tremor. Aqui está o momento que mudará nossos destinos. A escolha está diante de vocês, a luz ou a escuridão. O que escolherão? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou o Baal que não responde? As gentes, perdidas em suas incertezas, trocavam olhares perplexos, mas a voz de Elias ecoava com autoridade: se é o Senhor que é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. A decisão pairava no ar, e os ventos do Espírito começaram a se mover entre eles. Enquanto os profetas clamavam por Baal, a atmosfera foi dominada por um silêncio expectante. O céu se agitou e as nuvens pareciam tremular, possuindo uma vida própria. Com um gesto determinado, Elias seguiu à frente, cheio da unção divina que o havia capacitado a desafiar os ídolos da terra. Cada grão de terra, cada folha nos árvores ao redor, vibravam com a expectativa da resposta. O Senhor, em seu tempo perfeito, não se esquecera do seu povo que clamava por socorro. O som de trovoadas distantes começou a ressoar,
como um aviso de que a criação se preparava para entrar em ação. Diante dos olhos do povo e dos profetas, Elias ergueu sua voz novamente: Ó Senhor, Deus de Israel, que hoje a ti clamo. Faça-se a tua vontade e manifeste tua glória neste altar. As palavras que saíam de sua boca eram mais do que uma súplica, eram uma declaração profética que ecoava na eternidade. Como um leão que ruge, o céu respondeu. Um raio que parecia em chamas desceu, atingindo o altar com uma força tremenda. Fogo aumentou, consumindo o sacrifício, as pedras, e até a água que Elias havia ordenado que fosse derramada em abundância. O povo teve uma visão do poder de Deus, e imediatamente, caíram de joelhos, clamando: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Jezabel, na obscuridade de seu palácio, sentiu a terra tremer sob a revelação do que se passava no monte. A pressão em seu coração a levou a uma febril atividade, tentando controlar o que não poderia ser contido. A sombra da incredulidade começava a desmoronar enquanto o povo de Israel, agora transformados pelo testemunho do Deus vivo, se unia a ponto no altar consumido pela glória. Através de cada lágrima e súplica, o Senhor revelava seu plano. Uma era de fé genuína estava prestes a eclodir, e o anticristo Baal, que prometia fortuna e poder temporário, seria exposto como o falso profeta que era. O próprio Deus, em seu ato soberano, estava traçando um novo caminho de restauração. Em meio à cena dramática, o céu despejou sua água fresca e purificadora sobre o chão encharcado, prometendo não apenas arrependimento, mas vida. O Espírito Santo começou a trabalhar no coração dos que estavam ali, firmando a promessa de que a libertação que eles buscavam estava agora nas mãos do Deus que ouve, que vê e que age, como está escrito: E todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os meus olhos para cumprir a minha palavra. Assim, o plano divino e soberano começava a se revelar em seus maiores desígnios, onde um novo pacto de esperança surgia. Mas o que nenhuma alma naquele Monte Carmelo podia saber era que a tempestade não trazia apenas a chuva da vida, mas também advertências de que uma nova batalha estava se aproximando, e que, como o dia se dispersava, a luta contra a grande escuridão ainda não havia terminado. O Senhor estava apenas começando a revelar o que realmente estava em jogo. Enquanto o povo começou a se levantar em adoração, ainda atonitos pelo poder sobrenatural do Senhor, uma nuvem pesada preenchia o céu, e o frescor da chuva começava a cair. A atmosfera, densa de expectativa, estava prestes a se transformar em algo glorioso. Elias, seu coração transbordando de gratidão e fé, viu que a transformação do povo estava em andamento, mas uma sensação de urgência começou a invadir sua alma. A batalha não acabou, pensou ele, enquanto olhava para os rostos dos israelitas redimidos, agora com nova esperança, mas ainda sob a sombra da corrupção. Do palácio de Acabe, a fúria de Jezabel atingia novas alturas. Nada se concluíra. Ela gritou, seu tom agudo ressoando nas paredes de pedra, ecoando suas ameaças de vingança com uma fervorosa raiva. Mandem chamar os mensageiros. Este Elias não terá paz, prometo que isso se voltará contra ele. Seus servos, cientes da crescente incerteza, se apressaram em seguir as ordens sombrias da rainha. Enquanto isso, no Monte Carmelo, o povo de Israel começou a se congregar em círculo, seus corações pulsando como um só. Elias, observando a transformação gradual, sentia a necessidade de encorajar o povo. Ó Israel, aquele que invocares é o Deus vivo. Ele não apenas respondeu a nós hoje, mas nos selará em uma aliança renovada, se apenas formos fiéis. Os olhares ansiosos refletiam o fogo da fé que começava a jorrar em suas almas. No entanto, a sombra da retribuição se formava. Volte seu coração ao Senhor. Elias clamou, levando a multidão a reafirmar sua adesão ao Deus verdadeiro. O entono de suas palavras era como as águas que caíam do céu, lavando a iniquidade, mas ali mesmo estava um alerta sutil. Jezabel não se conformaria em permanecer na obscuridade. A nuvem de chuva, que simbolizava a renovação, começou a se transformar em uma tempestade implacável. Venham todos até o altar! Ordenou Elias, enquanto apontava para o céu. Preparem-se para a verdadeira adoração ao nosso Deus. Isto não se trata apenas do Senhor, mas também de nossa resistência e obediência. No palácio, Jezabel em seu fervor lançou um decreto que se espalhou como o vento sobre a terra, elevando temores e desconfianças.
Todo homem que trair seus deuses pagãos e se voltar para Elias será condenado. Assim como os profetas de Baal caíram sob sua maldição, assim será Filipe, este Elias. Elias, percebendo a pressão crescente, resistiu a cada sombra de pânico, centrando sua mente no Senhor que havia se revelado de forma poderosa. Ele não se deixaria abalar. Esta guerra não se trata apenas de véus que se levantam, trata-se da reputação do Deus que nos libertou do Egito. Ele vive e é verdadeiro. Disse ele à multidão que começava a se dispersar sob o peso da perseguição. Naquele momento, Deus e a natureza se uniam como um testemunho da luta invisível que se desdobrava. Relâmpagos rasgavam o céu em sua raiva e a terra tremeu em resposta, como se a criação própria estivesse em convite ao clamor da verdade. O plano soberano de Deus estava se concretizando, mas ainda havia incertezas a serem resolvidas. Um mensageiro de Jezabel se aproximou de Elias, determinado a levar a mensagem da rainha. Elias! Anunciou o portador da má notícia, sua expressão repleta de pavor e indignação. Ouça as palavras de sua rainha. Se você não for encontrado e destruído até o final do dia, que os deuses me façam o que bem entenderem. Assim, como Baal não se provou, você também será arrastado à sentença. O coração de Elias pulsava com a urgência. Jezabel pode amenizar sua razão, mas nosso Deus não falha. Ele retorquiu, seu olhar fixo na grandeza do Senhor. Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar em sua mente. Quão alto se ergueu a realeza da iniquidade? O que viria a seguir? Com o vento assoprando contra ele, ele sentiu a força da tentação querer puxá-lo para baixo. A luta espiritual se intensificava. Tanto Israel quanto Elias estavam prestes a enfrentar um verdadeiro teste de fé. Elias, determinado, se dirigiu ao povo novamente. Reúnam-se. A hora de orar é agora. O Senhor nos guiará ao longo desta adversidade, mas precisamos de corações dispostos a permanecer firmes na aliança. Assim, com a tempestade rugindo em seu auge, Elias chamou o povo a entrar em fervente oração, enquanto o céu se despedia do sol, dando lugar a uma noite que se refletiria nas consciências daqueles que adoravam e dos que se desafiavam a realizarem a justiça. À medida que a nuvem escura pairava, o eco do desafio de Jezabel reverberava, como uma serpente ao sol, e as promessas de Deus permaneciam sem resposta. O que mais o Senhor revelaria na tempestade? A luta estava longe de terminar, e a história da redenção estava prestes a tornar-se ainda mais grandiosa, e a batalha entre sombras e luz culminaria em um clímax glorioso. Como Deus interviria para preservar sua aliança e restaurar a fé? Os corações permaneciam ansiosos, e o plano soberano de Deus, finalmente, revelaria seus desígnios santos.